Meu nome é Eduardo Gomes da Silva, Paulo Londrina. Vamos agora estudar os conceitos da máquina de Turing, né? A gente fez um pequeno tutorial aqui, porque a máquina de Turing, se a gente for ver, além dela ser muito complexa, ela tem muito o que nos ensinar. Vamos aos slides. O primeiro item a gente pode ver o que é uma máquina de Turing, né? A máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebida pelo matemático britânico Alan Turing, né? Muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais hoje. Num sentido preciso, é um modelo abstrato de um computador que restringe apenas os aspectos lógicos do seu funcionamento, como memória, estado de transição, e não a sua implementação física. Uma máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital. Essa aqui que nós vimos o que é uma máquina de Turing, né? Nós podemos analisar o que é uma máquina de Turing nesse primeiro slide aqui, né? Já no segundo slide, que é também importante, nós colocamos aqui o que é uma descrição formal da máquina de Turing. Uma máquina de Turing consiste em... Aqui é interessante, como que funciona a máquina de Turing? Vamos lá. A gente colocou da seguinte forma, como que funciona a máquina de Turing? Ele primeiro, uma fita é dividida em células adjacentes à outra. Cada célula contém um símbolo de algum alfabeto finito. Isso aqui é importante, nós temos que notar. Alfabeto finito. O alfabeto contém um símbolo especial branco, aqui descrito como esse símbolo finito aqui que nós acabamos de analisar aqui, símbolo finito. É um ou mais símbolos adicionais. Assume-se a fita arbitrariamente extensível para a esquerda e para a direita. Isto é, a máquina de Turing possui tanta fita quanto necessário para a computação. Assume-se também que as células que ainda não foram escritas estão preenchidas como símbolo em branco, ou seja, é uma fita extensível onde essas mesmas fitas são as células são preenchidas, certo? A gente tem que ver bem isso, que as células ali são preenchidas. Vamos agora, esse foi o primeiro item, vamos para o segundo item, a descrição formal de como funciona a máquina de Turing. Vamos lá, o segundo item. Um cabeçote pode ler e escrever símbolos. Que símbolo é esse que eu acabei de falar? Alfabeto finito, certo? Na fita, quer dizer que eles podem ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a esquerda ou para a direita. Nós vemos ali tem um símbolo, né, de um símbolo da esquerda e para a direita. O terceiro, nós temos um registrador de estados. Que é um registrador de estado? Um registrador realmente de estados. Ou vai ser preenchido ou não vai ser preenchido nessa fita da máquina do Alan Turing, né? O terceiro item é um registrador de estado que armazena o estado da máquina, né? Máquina do que? De Turing. O número de estados diferente é sempre finito e há um estado especial denominado estado inicial, com o qual o registrador de estado é inicializado. É interessante a gente abordar esse terceiro item, por quê? Porque além de ele ser registrado, a gente vamos ver que ele além de ser, ele é finito, entendeu? Ele tem um início e ele é finito, ou seja, ele vai ter um fim, né? Vamos pular agora para o quarto. Vamos ver agora a tabela, porque ele é registrado numa tabela. Vamos lá. Uma tabela de ação, quarto, ou função de transição, né? Uma transição tipo 1, 0 e 1, ou 1 e 0, assim. Que diz que a máquina que o símbolo escrever, como mover o cabeçote, né? Aí tem aquela display, né? Uma seta para a esquerda e para a direita, né? E qual será seu novo estado? Dados símbolos que ele acabou de ler na fita e o estado em que se encontra, se não houver entrada alguma na tabela para a combinação atual do símbolo de estado na máquina para. Vamos ver, vamos analisar esse item. Vamos lá. Se a gente for para analisar, é o seguinte, a máquina ela vai analisar o estado que realmente o dado está sendo inserido na fita, certo? Dela, além de ser infinita, a gente pode ver que o estado que ela vai se encontrar. Se não houver entrada alguma na tabela, certo? Para a combinação atual do símbolo, o estado da máquina vai parar. Ela tem que ter um start, ela tem que ter um início. Se ela ver que não tem nada, realmente ela para.
Vamos agora para o terceiro slide. Eu coloquei aqui uma observação interessante que nós citamos lá no começo, que a máquina é finita. Note que cada parte da máquina é finita e a sua quantidade de fita potencialmente ilimitada, dá uma quantidade ilimitada de espaço de memória. Isso aqui é muito importante para a gente analisar. A máquina é finita e a sua quantidade é potencialmente ilimitada. Tá? Vamos pular para o terceiro. Como utilizar a máquina de Turing? Também é interessante isso aqui, vamos analisar. Esse caso aqui, a gente vai pular para a tabela de como é formada a máquina de Turing, tá? Vamos lá, vou ler para vocês. A máquina de Turing, a seguir, tem um alfabeto, tá? Temos lá o símbolo, né? E 1, onde o símbolo representa o símbolo branco. Ele espera uma série de 1s na fita, com o cabeçote inicialmente no 1, mais à esquerda. É duplicado o 1s, com um símbolo no meio. Por exemplo, aí ele colocou aqui no caso aqui ele colocou um string aqui, né? Ou um literal, né? 1. Aí ele colocou o resultado embaixo, torna-se string, né? 1, o símbolo 1, símbolo e fechou o string. No caso aqui eu fechou o literal. O conjunto dos estados é S1, S2, S3, S4, S5. E o estado inicial é S1. A tabela da ação era a seguinte. Era a seguir no caso aqui. Vamos ver como que se dá essa tabela. Olha que interessante a tabela daquela fita magnética do Turing, né? Como eu falei, S1, S2, S3, inicial começa com S1, né? E assim por em diante. Vemos aqui o símbolo, vemos aqui o estado novo, vemos aqui o estado, o símbolo escrever, o símbolo que nós estamos lendo no caso aqui, ó, 1, no caso aqui espaço, espaço, 1, espaço, 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 né? Vamos pular agora para o terceiro, vamos pular agora para o outro slide. Vamos ver aqui o problema que não pode ser resolvido em uma máquina de Turing. Também é interessante isso aqui que a gente conseguiu pesquisar e foi abordado. Ele fala o seguinte: na teoria da computabilidade, o experimento mental do problema da parada é um problema de decisão que pode ser declarada informalmente da seguinte forma. Ora, é decisão. Vamos lá. Dada uma descrição de um programa e uma entrada finita, decida se o programa termina de rodar ou rodará indefinidamente. Isso a gente supõe que vai ser um loop infinito, tipo um for, tipo um while. Entendeu o que vai acontecer? Vai acontecer se você não souber dar a decisão certa, no caso da máquina de Turing, ele vai dar um loop infinito e vai ficar infinito, e a máquina vai parar. Aí ele fala o seguinte aqui, vamos tentar resolver o problema. Alan Turing provou na década de 30 que um algoritmo genérico para resolver o problema da parada para todos os pares programa de entrada possíveis não pode existir. Dizemos que o problema da parada é indecidível nas máquinas de Turing. Indecidível nas máquinas de Turing. Interessante. Depois, o problema da parada é um problema de decisão sobre as propriedades de programa de computadores em um determinado modelo Turing completo de uma linguagem de programação que é em geral o suficiente para ser equivalente a uma máquina de Turing. Ponto. O problema é determinar os dados de entrada se um programa irá parar com ela. Nesta área de trabalho abstrata não há limitação de memória ou tempo necessário para a execução de um programa, pois poderão ser necessário tempo e espaço arbitrário para o programa parar. A questão é se o programa simplesmente poderá parar com uma certa entrada. Entendeu? Essa entrada aqui é o seguinte, é a entrada do C. Qual vai ser a tua entrada do C? O C ele vai ter que ter uma decisão e vai ter que ter uma parada. Entendeu? Então, se resolve no programa do C. Entendeu? Ou seja, uma decisão. Se você não resolver certinho essa decisão, ele vai continuar no loop infinito. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, no pseudocódigo. O programa, enquanto é verdadeiro, continue, não para, pelo contrário, entre em loop infinito. Por outro lado, o programa imprimir Hello World, ele para muito rápido. Um programa mais complexo pode ser mais difícil de se analisar. O programa pode rodar por tempo fixo e se ele não parar,
não há um jeito de saber se o programa irá parar eventualmente ou se ele irá continuar rodando para sempre. Turing provou que não há um algoritmo que possa ser aplicado a qualquer programa arbitrário, com uma entrada para decidir se o programa para ou não com esta entrada. A máquina de Turing, além de ser importante, ela é importante como realmente surgiu, entendeu? A programação, como começou a programação dentro do computador, né? É interessante a gente ver a parada, como que se dá a parada, se ele vai ter loop infinito ou se ele não vai ter loop infinito. Começa tudo com a decisão. Nesse caso, realmente, a máquina de Turing tinha esse problema, né? Ela tinha entrada, mas ela era infinita, ou seja, um loop infinito, né? Aí nós temos aqui a biografia, da onde nós tiramos esse conceito, né? Não foi à toa, nós tiramos, pesquisamos, né? E realmente é isso que nós queremos passar, né? Não sabemos muito, estamos aprendendo, né? É isso aí que eu quis passar hoje. Muito obrigado.